Dá uma boa noite de novo? Boa noite a todos. Tá bom? E tudo aquilo que eu falei antes sobre Galo, Cruzeiro, essas coisas, não precisa não, né? Tá. Então, tá bom. Se quiser, eu falo do Fluminense. Se eu falo do Flusão, eu falo. Do Flusão, eu falo agora. Não é, Marcelo? Pô, Flusão a gente fala aqui agora, né? Agora, Galo e Cruzeiro de novo, não. Pô. Bom, então, a gente está tendo também aqui a oportunidade hoje de contar, neste evento em homenagem ao professor Darcy, com a presença de um brasiliense ilustríssimo, um brasiliense gaúcho, mas dos mais ilustres, que conviveu com o professor Darcy, né? E é uma figura também, se vocês puderem me dar só depois eu paro de interromper vocês, mas se vocês... Tá? Obrigado. Uma figura extraordinária de Brasília, que é também, além de Darcy Ribeiro é uma figura extraordinária de Brasília, né? Está marcado nessa cidade, na história da nossa cidade. Mas também, assim, tanto quanto Darcy Ribeiro, Zé Carlos Coutinho, que é um associado da ANE, um amigo nosso muito querido, e que hoje vai dizer as palavras iniciais da nossa sessão aqui, dessa quinta-feira honrosíssima para a ANE. O professor Darcy, o Zé Carlos conviveu com o professor Darcy. E o Zé Carlos depois se tornou, depois de muitos anos de dedicação, de exercício exemplar da profissão de arquiteto, se tornou professor emérito da Universidade de Brasília. Então, foi por isso que a gente escolheu, viu, Rogério, o Zé Carlos para fazer essa participação aqui na nossa noite, em que, evidentemente, que você é o convidado de honra, mas, de qualquer maneira, a presença do Zé Carlos é importante para nós, como ANE, e também foi convidado pela Academia Brasiliense, viu, porque ele tem essa representatividade, tá? A representatividade de ser um professor emérito da universidade que foi fundada por Darcy Ribeiro. Então, isso é uma coisa, é um dado extraordinário da vida dele. E o Zé Carlos considera isso. Sempre fala, quando a gente conversa, que surge Darcy Ribeiro na conversa, o professor Darcy é sempre recordado com admiração, com grande admiração. Então, esse é o fato que não podia deixar de ser mencionado aqui. Então, sem mais delongas, como se diz, eu vou passar a palavra ao professor emérito da Universidade de Brasília, a grande Universidade de Brasília, que completou outro dia 62 anos, foi, Zé? Foi 60? 60? Não, eu digo a Universidade de Brasília. Foi, a fundação é 60... 60 anos. A fundação é em 62, 2 anos depois da fundação da cidade. Então, a universidade fez 60 anos e o Zé Carlos, que chegou do Sul aqui a Brasília em 62, né? Conviveu imediatamente com o professor Darcy e vai nos dar um depoimento aqui. Ele vai dar um depoimento aqui que é muito importante para nós. Então, muito obrigado a todos pelas presenças. E depois do Zé Carlos vai falar o nosso querido amigo, o presidente da Academia Mineira de Letras, uma pessoa que faz a cultura vibrar a partir de Minas Gerais, que é um exemplo, é um paradigma para todos nós que temos responsabilidades à frente de entidades culturais aqui na nossa cidade. E em todo o Brasil, eu diria. Hoje para ser dirigente cultural no Brasil, de academia regional, de entidade regional, academias ou associações, você tem que olhar para o que está acontecendo lá em Minas Gerais, sob a presidência de Rogério Faria Tavares. Entendeu? Isso é público e notório e não tem problema nenhum de repetir. Então, eu vou dar a palavra ao Zé Carlos Coutinho e, mais uma vez, agradeço a todos pelas presenças. Uma boa noite a todos, uma saudação ao nosso presidente e ao nosso ilustre convidado, né? Eu devo à generosidade do presidente a honrosa tarefa de abrir essa sessão, fazendo um pequeno, tanto quanto eu posso, um pequeno preâmbulo ao que houver de essencial, que será a tarefa do nosso convidado. Eu brinquei até com o Fábio que eu seria uma espécie de hors d'oeuvre dessa sessão, sendo o prato de fundo principal o do nosso convidado, que nós sabemos que é um especialista. Não.
Bem, o centenário do Darcy Ribeiro, é preciso que se diga, é para ser comemorado durante um ano, né? Aliás, todo centenário não se comemora só na data do aniversário, que no caso do Darcy seria 26 de outubro, mas é o ano todo, né? Um centenário é um aniversário especial em que precisa de um ano para reviver os feitos, as memórias, as obras de uma personalidade tão complexa como o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, ele se poderia dizer dele o que Vinícius de Moraes disse de Moacir Santos, do grande músico Moacir Santos, que não sois um só, sois tantos, né? E no caso de Darcy Ribeiro, ele se poderia dizer, não sois um, sois vários, né? Sois tantos e estão vários, né? Ele é um homem de múltiplas facetas, foi um homem de múltiplas facetas, onde pode ser considerado, inclusive, como pelo seu lado mais pessoal, mais intimista, que forneceria já uma palestra por si só. Acredito que o nosso convidado vai tocar nesse ponto. O Darcy Ribeiro pode-se considerar como antropólogo, grande antropólogo, pioneiro numa série de coisas relativas à relação do mundo culto, mundo urbanizado, com o nosso interior indígena. O Darcy Ribeiro, ele atuou no Serviço de Proteção aos Índios, né, existente naquela época, que daria origem depois à FUNAI. Trabalhou com Rondon, com os irmãos Vilas Boas, e quero lembrar um fato menos conhecido, isso todos sabem, que da sua relação com essas grandes personalidades desbravadoras do interior brasileiro, que resultaram na demarcação da reserva do Xingu, né, e outras iniciativas, o Museu do Índio, por exemplo, criação do próprio Darcy, né, na época não havia esse rigor, de povos originais ou povos indígenas, mas chamavam os índios, que foi o que deu nome ao museu criado pelo Darcy Ribeiro, que depois foi recriado aqui em Brasília, né, que hoje é um museu dos povos originais, né. O Darcy trabalhou com uma figura que menos conhecida, mas que para nós da universidade teve uma importância muito grande, que foi o seu cinegrafista Heinz Fertmann, um alemão que veio muito jovem para o Brasil e aqui se criou, aqui se ambientou, se tornou um brasileiro de autêntico, tanto que ele gostava de ser chamado de Henrique e não de Heinz, porque era o seu nome original. O Heinz Fertmann foi trazido para a Universidade de Brasília, inclusive pelo próprio Darcy Ribeiro, e produziu filmes admiráveis, acompanhando as expedições do Darcy ao Xingu, ao norte do país, ao centro-oeste, inclusive um deles que foi premiado internacionalmente como um documentário de conteúdo estético, inclusive, e aqui ele fez filmes admiráveis, o Heinz Fertmann, na própria universidade, e sobre ele existe um filme feito pelo nosso cineasta Marcos Mendes, aqui de Brasília, professor da Faculdade de Comunicação, que dedicou a ele boa parte da sua atividade cinematográfica, produzindo uma joia de documentário sobre o Heinz Fertmann. E deve-se ao Heinz Fertmann exatamente a preservação de boa parte dessa memória, a memória do anonimato desse trabalho feito por puro idealismo junto aos índios. Então, o Darcy, antropólogo, reclama também que se evoque a figura de sua companheira de longa data, Berta,
que formava uma dupla admirável com ele, que é tão pouco lembrada hoje em dia, né, como o brilho ofuscante do seu companheiro Darcy. E o Darcy era uma figura que se impunha pela comunicabilidade, pelo seu espírito de dinâmico, persuasivo. O Darcy era uma figura extraordinária. Eu não cheguei a conviver com ele, como muito gostaria. Eu tive contatos esporádicos com ele, testemunhei alguns momentos marcantes da sua existência, bem que eu gostaria de ter passado 3 anos trabalhando com o Darcy, como foi o caso do nosso amigo Fábio. O antropólogo Darcy Ribeiro, então, é a sua raiz, é o nascedouro dessa personalidade que se afirma ainda muito jovem, né? Ainda, creio que em Minas Gerais ainda, né? O seu curso de antropologia... São Paulo. São Paulo, exatamente. Mas ele se afirma muito jovem. Mas deve ser ressaltado também, entre essas múltiplas facetas do Darcy Ribeiro, o educador. Né? Como educador, ele talvez tenha sobressaído mais do que como antropólogo, se bem que as coisas não podem ser dissociadas, elas se interpenetram e formam exatamente essa complexidade da personalidade do Darcy, né? Mas como educador, ele exerceu um papel fundamental na vida brasileira. Ele, todos sabem, foi o criador, o implementador da Universidade de Brasília. Mas ele atuou também em fatos, em eventos menos conhecidos, como a formulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, por exemplo, né? Recebeu o nome dele, inclusive, de Lei Darcy Ribeiro, e que foi uma legislação pioneira, necessária, retardada por muitos anos no Brasil e que atingiu finalmente a sua efetividade graças ao Darcy Ribeiro. A Universidade de Brasília, eu cheguei aqui em 1968, né? E o ano que não terminou, e muito menos para mim, porque eu vim para passar 6 meses em 1968 e não voltei mais. Me apaixonei exatamente por esse ideal incorporado de criar uma universidade nova no Brasil. E isso logo após a grande crise que quase fechou a universidade em 1965, quando 220 professores por pouco não puseram fim a esse sonho grandioso que, diga-se de passagem, começou com Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, ao criar a Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, ele deu materialidade a esse grande projeto de se ter uma universidade moderna, a par com todas as universidades mais avançadas do mundo. Anísio Teixeira foi buscar, no modelo norte-americano e nos grandes modelos europeus, as bases, a estrutura que deu corpo ao projeto da Universidade de Brasília. Mas o grande responsável pela efetivação, pela implantação da Universidade de Brasília foi Darcy Ribeiro. Isso não se pode tirar o mérito, né? Darcy Ribeiro, a Darcy Ribeiro coube a tarefa de convencer Juscelino Kubitschek, né, de que Brasília deveria ter uma universidade. Juscelino era contra uma universidade em Brasília. Ele dizia que não queria reproduzir aqui aquelas confusões e aquelas perturbações causadas pelos estudantes na Praia Vermelha do Rio de Janeiro e no quarteirão universitário do Rio de Janeiro, que todos conhecem os episódios do calabouço, as greves, as passeatas, né, que se faziam no Rio de Janeiro nessa época.
porque a universidade brasileira, e eu entrei nessa velha universidade, na minha cidade de Porto Alegre, né, era uma universidade contestada, esgotada, né, que não tinha mais nada a oferecer, cheia de privilégios, de anacronismos. Era a universidade da cátedra vitalícia, em que os catedráticos escolhiam seus sucessores, inclusive, aquela estrutura que se criou hereditária de favores e de privilégios, né? Então, eu mesmo, como estudante ainda em Porto Alegre, participei de vários movimentos pela reformulação da nossa universidade e olhávamos com inveja. Eu me formei em 1960, o ano da inauguração de Brasília. Em 62 se abre a universidade aqui. E nós olhávamos com inveja aquela universidade louçã, sadia, moderna, né, que era o fruto do trabalho das ideias de Anísio Teixeira e do trabalho incansável do Darcy Ribeiro para convencer o Juscelino a implantar em Brasília. E o argumento do Darcy Ribeiro era esse, muito óbvio, por sinal, né, de que uma cidade como Brasília, que se considerava avançada, moderna, não poderia prescindir de uma universidade moderna, e essa universidade seria a Universidade de Brasília. E o Juscelino estava intransigente, intransponível, mas a tenacidade, o espírito, essa persuasão, que sempre foi uma qualidade do Darcy Ribeiro, usou de artifícios, de argumentos, e ele dizia que, então, a universidade seria aqui gerida pelos freis dominicanos, os frades dominicanos. E ele dizia, eram os dominicanos, que seriam aqueles, que os dominicanos, todo mundo sabe que eram, tinha a categoria mais avançada, mais culta dentro da igreja, a ordem mais culta da igreja, né? E que eles aqui viriam para Brasília tomar conta da universidade. Tanto que Oscar Niemeyer chegou a projetar um convento, né, em frente ao campus da universidade, que iria abrigar a ordem dominicana. E dali sairiam, então, os gestores da nova Universidade de Brasília. E ele não só consegue convencer o Juscelino, como consegue convencê-lo a reservar para a universidade um verdadeiro latifúndio na Asa Norte, uma extensão territorial magnífica que hoje constitui o campus, que, por sinal, leva o nome do seu fundador, Darcy Ribeiro. É uma extensão de terra que vai do início da Asa Norte até a extremidade da Asa Norte, com muitos hectares ainda não ocupados, diga-se de passagem. E, com isso, então, se criam as bases para a universidade realizar coisas que as demais não conseguiam. A Universidade de Brasília, não sei se sabem, mas ela recebeu, ela é a parte, digamos, acadêmica, didática, é a universidade, mas a Fundação Universidade de Brasília é a organização gestora, que administra o patrimônio, as finanças, etc., da universidade, né? E essa fundação, ela começa lastreada em ações da Companhia Siderúrgica Nacional e na doação para o seu patrimônio de várias quadras da Asa Norte, inúmeras quadras, cuja venda, cuja utilização, então, forneceriam os recursos necessários, fartos, diga-se de passagem, para que a universidade funcionasse. Era para alguns, um excesso de bondades, né, conferidas à Fundação Universidade de Brasília. Tanto que houve uma época em que o governo do Distrito Federal ele reclamava deste patrimônio, dizendo que ele era tão grande que entravava o desenvolvimento da Asa Norte, né? E que houve um momento em que foi preciso alienar
boa parte desse patrimônio, convertê-lo em aplicações dentro do campus para que ambos os fins pudessem ser atendidos, que era a finalidade acadêmica, né, construção de prédios, laboratórios, faculdades, todas as instalações que constituem o campus hoje, biblioteca, restaurante, né? E o outro fim que era destravar o desenvolvimento imobiliário da Asa Norte, né? Então, ninguém fala na Fundação Universidade de Brasília, mas ela é que garante o suporte necessário ao funcionamento da universidade propriamente, que então se notabilizou pela vinda de inúmeros cientistas recrutados pessoalmente pelo Darcy Ribeiro, que o Anísio Teixeira, embora fosse o mentor da estrutura acadêmica, das ideias, dos conceitos, mas o grande guerreiro, o grande batalhador que tornou possível concretamente a universidade foi o Darcy Ribeiro. Graças a essa ação desassombrada, esse espírito inovador, né? E, então, esse foi o Darcy inovador. E a ele se deve a Universidade de Brasília, como se deve também outra universidade que, né, pouca gente sabe, a Universidade do Norte Fluminense, na cidade de Campos, no Rio de Janeiro. Depois que ele sai de Brasília, ele funda no Rio de Janeiro, sob o governo do Leonel Brizola, né, de quem ele foi vice-governador, eleito no Rio de Janeiro, que aí então nós podemos citar outro perfil do Darcy, que é o político, né? Ele foi um admirado político, habilidoso, né, persistente, determinado, limpo, né, de um caráter extraordinário, que batalhou em várias frentes, né? Ele, saído da Universidade de Brasília, premido pelo golpe militar de 64, que resulta na grande crise de 65, com essa demissão de 220 professores, e quase acabou com a universidade, né? Mas ele sai para ocupar, no período, aliás, um pouco antes, a vice-presidência, ele foi ministro da Educação, perdão, né? Foi ministro de Educação do governo parlamentarista, do curto governo parlamentarista de 1962, né? Que foi o ano de fundação da universidade, né? De começo, aliás, de funcionamento, porque a assinatura da criação da universidade é de final de 1961. Bem, eu vou atropelar um pouco, abreviar um pouco essa exposição, porque senão eu não poderia passar mais pela entrada, o ordeiro do banquete que nós vamos ter daqui a pouquinho mais. Então, oferecido pelo Empório Gomes e Bebes. Então, essa figura do político não pode deixar de ser citado, naturalmente, com esse espírito arejado e esse pensamento avançado. Ele teria fatalmente de entrar em choque com o novo poder militar que se instalou no país. E ele teve que se afastar do país, se exilar, né? E nesse período de exílio, ele passou pelo Chile, onde foi colaborador, consultor, assessor de Salvador Allende, que pouca gente sabe disso também. E passou pelo Peru, no governo de Alvarado, que era um governo progressista também da América, né? E onde foi assessor. E termina como senador da República, né? Foi a ascensão dele, o conduz ao Senado Federal. Bem, outra
outras facetas que eu vou apenas mencionar muito rapidamente seriam a do intelectual, né? E aí se conta a sua atividade como escritor, um magnífico escritor que o leva à Academia Brasileira de Letras, né? No fim da sua trajetória, mas que publicou inúmeros livros, romances, depoimentos. Aqui eu trouxe uma caixinha para mostrar, uma caixinha preciosa de 10 títulos escritos por ele sobre os mais variados assuntos, sobre antropologia, sobre vivências pessoais, que eu recomendo, é uma edição da editora Universidade de Brasília e que existe disponível lá na livraria da Universidade. O intelectual a que eu me refiro, ele não pode omitir um lado menos conhecido e menos, como é que eu vou dizer, menos criticável para alguns, que é o seu lado de poeta, que ele traduz nesse livro notável, Eros e Thanatos, né, onde ele dá vazão ao seu espírito menos público e mais íntimo, com uma poesia erótica muito bem elaborada, que eu diria até em certos momentos é uma poesia pouco recomendável para menores de idade. É um livro que se encontra disponível nas livrarias também, acho que ainda não esgotou a edição, Eros e Thanatos. Bom, o tema é inesgotável, né? A poesia de Darcy Ribeiro, subtítulo, né? Então, eu diria que nessa faceta se define o poeta, o escritor e o sedutor, que era um homem também muito insinuante, muito... Persuasivo. Como? Persuasivo. Uma figura, enfim, que era notado pela ala feminina da sociedade. E não vamos comentar aqui, evidentemente, mas que registrou alguns episódios momentosos, né? Bom, muito haveria ainda a se falar sobre ele, mas eu não quero exatamente invadir o tempo e a seara do nosso convidado. Não poderia deixar de mencionar o momento em que ele é recebido na Universidade de Brasília, que lhe confere o grau de doutor, naquele momento, aliás, título que ele já usufruía na Universidade de Sorbonne e diversas universidades latino-americanas, de doutor honoris causa. Mas nesse momento é dado ao campus o nome de Darcy Ribeiro, perante uma multidão no teatro de arena, ao ar livre, e ele já doente nos últimos dias de vida, últimos tempos, digamos assim, para não exagerar, não seriam os últimos dias, mas os últimos, já combalido, enfraquecido, ele comparece no meio da arena, cercado de uma multidão de convidados da comunidade acadêmica e da sociedade de Brasília. E ali, então, ele recebe a medalha e recebe o diploma de patrono do campus da Universidade de Brasília. E quando ele diz, vai agradecer, né? E naquele momento de emoção pura, sabendo que ele já estava gastando os seus últimos anos de vida, e ali ele não contém as lágrimas. E pateticamente, o microfone, vocês desculpem, né? Mas depois de alguns anos, eu me tornei um velho frouxo. E as lágrimas lhe rolaram pelo rosto em meio a uma ovação, uma manifestação de aplausos espontâneos e calorosos do público presente. Então, hoje a universidade
que se chama Universidade de Brasília, instalada no campus Darcy Ribeiro. Um homem que nunca precisou dos títulos de doutor, porque ele já tinha doutor nas suas iniciais, né? Era de Darcy Ribeiro, né? Já era um doutor de nascimento, né? Alguém destinado a uma vida célebre e útil, né? Deve-se mencionar também, como fato pitoresco, que ele é o idealizador de um belo edifício criado pelo Lelé, no campus da universidade, que todos conhecem como o Beijódromo, que na verdade é a sede da Fundação Darcy Ribeiro. Beijódromo porque ele dizia que ele queria um edifício, um local, que eu pedia para o Lelé, né? Que o Lelé imaginasse, logo para quem, o extraordinário Lelé, que depois da sua relação com o Oscar Niemeyer, ele encontrou em Lelé um intérprete das suas ideias. E um local no campus onde os estudantes pudessem se reunir, os namorados, né, contemplando o pôr do sol e beijando-se amorosamente. E esse edifício, então, foi concebido e dado forma pelo Lelé. Aliás, o Beijódromo já é uma interpretação do que ele já havia criado no Rio, que é o Sambódromo. Pouca gente sabe que o nome Sambódromo foi batizado pelo Darcy Ribeiro e que ele aplica aqui, não ao samba, mas ao beijo dos namorados, que era o Sambódromo, né? Bem, eu vou encerrar esse pequeno preâmbulo, que não foi tão pequeno, porque o Darcy, ele inspira, sabe? Que a gente começa a lembrar episódios e mais episódios e poderia conversar a noite toda. Mas eu vou encerrar, então, dizendo que figuras como o Darcy crescem, né, com o tempo, né? O Darcy, que era uma pessoa do nosso cotidiano, uma pessoa tratada, uma pessoa simples, acessível, ele se torna icônica, se torna um mito. Atualmente nós estamos vivendo uma fase de deificação, pode-se dizer com certo exagero, é verdade, mas de um nome a ser lembrado pelas gerações futuras como algo sagrado, né? Na área da educação, na área do intelecto, na área da política, um homem avançado, né? E que deu inclusive ao Frei Mateus, que era um dominicano, o cargo de reitor, né? Quando ele se afastou para o exílio. Então eu agradeço a paciência de vocês, mas não podia deixar de contar algumas coisas que eu testemunhei algumas e outras que fazem parte da imaginação coletiva, não só da Universidade de Brasília, mas da cidade de Brasília e deste país, né? É uma figura extraordinária que foi o Darcy Ribeiro. E eu continuo, então... Só um partezinho, se for possível. Não, agora nós vamos passar a palavra. Vamos agradecer e aplaudir o Zé Carlos Coutinho. E vamos passar a palavra ao outro orador da noite, que é o convidado de honra da Academia Brasiliense de Letras e da Associação Nacional de Escritores, que é Rogério Faria Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras. Tem a palavra Rogério Faria Tavares. Muito obrigado, presidente Fábio. Obrigado. Eu queria partilhar com todos a minha alegria e minha satisfação por fazer parte dessa sessão hoje. É uma honra, é um privilégio participar da sessão em homenagem ao centenário de Darcy Ribeiro, promovida, né, pela Academia Brasiliense, também pela Academia Mineira, na bela sede da Associação Nacional dos Escritores. Eu quero dizer da minha antiga admiração pelo trabalho do presidente Fábio Souza Coutinho, que é um apóstolo da cultura, da gestão cultural, do empreendimento cultural, né? E a gente precisa muito desse tipo de idealista, né, no Brasil de hoje, né?
pessoas capazes de levantar uma instituição, de lutar por elas, de vestir a camisa. Então eu me sinto muito feliz em partilhar a mesa aqui com o presidente Fábio de Souza Coutinho, que é um abnegado presidente da academia, também da associação, né? Queria agradecer muito também o privilégio de partilhar a mesa com o professor Coutinho. Muito obrigado pelo belo depoimento, que foi precioso para quem gosta de ouvir sobre Darcy sempre, né? Quero agradecer a presença de todos aqui, especialmente do meu anfitrião em Brasília, Danilo Gomes, meu confrade, que está me recebendo na casa dele com muito carinho. Agradecer a presença do querido Edmilson Caminha, do Napoleão Valadares e de tantos amigos que eu tenho aqui em Brasília, a cidade que eu aprendi a amar desde muito criança ainda, né? Pois bem, dito isso, o que eu preparei para essa nossa sessão é uma pequena e breve coleção de impressões e de estudos que eu fiz a respeito de Darcy, que foi uma personalidade que sempre me arrastou pelo carisma, né? Eu, jovem repórter, ainda nem formado pela PUC Minas, eu ainda era estagiário, estudante, resolvi passar uma semana em Brasília cumprindo o Congresso Nacional e na qualidade de estudante entusiasmado com o jornalismo, me dirigi a vários gabinetes, fui bem recebido em todos e fui ao gabinete do Darcy. E ele me recebeu como quem recebe um aluno, né? Eu vi que ali estava um educador. Não marquei horário, não pedi audiência, não reservei espaço na agenda, nada. Simplesmente cheguei, eu e a Alessandra Mello, uma colega jornalista lá de Minas, que é uma bela jornalista, excelente profissional. Fomos ao gabinete do Darcy, nos recebeu muito bem, perguntou o que a gente queria, deu o tempo dele para nos ouvir. Depois eu confidenciei a ele: olha, eu vou dizer ao senhor algo que o senhor vai gostar de saber. Eu sou sobrinho da Juju. Nesse momento, os olhos de Darcy brilharam, porque Juju era minha tia Júlia, lá de Montes Claros. Como ele diz nas memórias dele, a namorada mais querida que ele teve na vida. Ele ficou absolutamente transtornado daí em diante, né? Ele ficou absolutamente fora de si, né? E até brincou comigo, falando, assim, naquele jeito dele muito agitado, falando assim: eu era apaixonado por Juju, mas ela não queria nada comigo, porque eu era muito pequeno, mirrado, ela só queria saber dos jogadores de vôlei de Montes Claros. Acabou casando com o Dari, seu tio, que é mais baixo que eu. Esse era o Darcy, um senador da República capaz de ter esse tipo de conversa com um estudante que ele acabara de conhecer naquele momento, uma conversa que misturava política com memória, com afetividade. Então, acho que essa é uma síntese muito útil para entender um pouco dessa personalidade complexa. Um homem sempre atravessado pelos seus afetos. Isso me arrastou desde o início, porque eu acredito que a política, quando é vivida na vitalidade, inclusive na vitalidade do corpo, é uma política vivida com o olho brilhando, né? Com uma verdade vital, essencial. E ele me transmitiu isso. E aí eu fiquei tão curioso que eu comecei a ler sobre ele. E li Confissões, que é esse belo livro de memórias, que é uma joia preciosa, né? Mas enfim, essas são algumas recordações de Darcy. Mas eu queria começar essa rápida palestra recorrendo a um ótimo texto que sobre Darcy escreveram os professores Aguinaldo dos Santos e Isa Grispo Ferraz, e em que é possível entender em linhas gerais um pouquinho da personalidade de Darcy. Darcy Ribeiro viveu num transe de criação e indignação. Revolucionário nas várias áreas nas quais atuou, amava intensamente o Brasil. Criticado por muitos, chamado de gênio da raça pelo amigo Glauber Rocha, teve a liberdade rara de inventar-se e reinventar-se em 1000 faces. Em seu discurso
dissonante e heterodoxo, incorporou livremente coisas como o culto popular ao Espírito Santo, o elogio da mestiçagem brasileira e uma profunda vontade de beleza. A formação e o futuro do Brasil eram sua obsessão. Mais adiante, os mesmos autores acrescentam: sem se filiar a nenhuma escola de pensamento, mas bebendo em muitas fontes e conhecendo em profundidade o país no qual vivia, ele soube reler a história do Brasil com originalidade e ousou tecer profecias sobre o seu futuro. Fez parte de uma geração de intelectuais e artistas que acreditava firmemente ser possível construir um projeto cultural abrangente para o Brasil e para a América Latina. Pois bem, é com isso em mente que me animo agora a resgatar alguns dos principais momentos da trajetória desse mineiro, cujo primeiro centenário celebramos em 2022. E aí eu volto para a minha Belo Horizonte, que é a minha referência obrigatória, onde Darcy chega em 1939. Nascido em Montes Claros, em 22 e 25 de outubro, ele chega a Belo Horizonte para estudar medicina, em 1939, aos 17 anos. E o modo como ele se recorda de Belo Horizonte em suas memórias, publicadas em Confissões, ressalta alguns aspectos que também ficaram na retina de outros escritores. Assim Darcy escreve sobre Belo Horizonte: coisa bonita era a avenida principal, com seus túneis verdes de imensos ficus que algum prefeito idiota mandou cortar. Outra beleza eram as ruas arborizadas com magnólias cheirosas, coisa que eu nunca vira. Havia, certo, uma caatinga no ar que me excitava as narinas. Custei a descobrir que eram os demasiados fogões queimando lenha ruim. Em outro momento, Darcy prossegue: bonita a valer era a Praça da Liberdade, pelo nome, pelo ajardinamento e, sobretudo, pelas pencas de moças em flor, lindíssimas, flertando com a gente. Até mandei fazer um terno novo para não parecer tão caipira. O diabo é que eram todas arredias. E acresce que todas aquelas moças também tinham donos. Helena, filha do governador, era de Fernando. Helena, filha do governador Benedito Valadares, era de Fernando, Fernando sabia. Atleta, nadador e escritor que exibia cartas de Mário de Andrade. Maria Urbana, filha de Israel, todos os brasileiros conhecem, era do Otto Lara Rezende, filho risonho do homem mais carrancudo que viu, o professor Lara Rezende, pai do Otto. Hélio acabou se encantando por Maria do Bancomer. Até para mim escalaram uma filha do Gianetti, o rei do alumínio, que me rejeitou. Havia também a irmã do Morse, um grande amigo de Darcy em Belo Horizonte, mocetona linda, longa e bronzeada, que me olhava lânguida, mas outro se adiantou. Agora vem um trecho que me agrada muito, que é um trecho dedicado aos mestres da formação de Darcy Ribeiro, aqueles que influenciaram a formação dele, porque vários foram membros da nossa Academia Mineira de Letras. Vou pedir perdão a todos pelo tanto de água que eu vou ter que tomar. Vejam que beleza. A Faculdade de Filosofia me deixou maravilhado, com suas aulas abertas para quem quisesse assistir, eloquentíssimas. Gostei demais do professor de literatura Guilhermino César. Melhor ainda era Arthur Versiani Veloso, professor de filosofia, o único mineiro com coragem de si mesmo que conheci. Discursava eruditíssimo, inteligente e bem-humorado, sobre Kant, o Schopenhauer, o Freud ou quem lhe desse na avenida. Bom professor também era Aires da Mata Machado, quase cego, o mais feio da família mais feia de Minas. Ficava encantador, sorrindo doce, a contar episódios bizarros da história de Minas. Gostava também de falar do folclore, cheio de nostalgia dos negros mineiros. Melhor ainda que mais contida era a Faculdade de Direito. Lá me dava com Orlando de Carvalho,
dando um curso sobre o governo inglês. Todos esses foram membros da academia. Guilhermino César, Aires da Mata Machado, Orlando de Carvalho. Aprendi demais com Orlando sobre parlamento, partidos, reinados, liberdade e liberalismo. Mas o que mais me impressionou, porém, foi o curso de filosofia do direito que ouvi de Carlos de Campos. Ele foi a primeira admiração extasiada que eu tive na vida. Sábio, caladão, soturno, mas eloquente e preciso como ninguém. Também amigo meu foi Iglesias, que também eu tive a honra de conhecer. Ele foi meu amigo. Bom sujeito, quase invisível de tão magro, discreto e calado. Só os olhos brilhavam como olhos de sapo. O tempo de Darcy, entretanto, em Belo Horizonte, entretanto, foi curto. Em 1942, Darcy abandonou o curso de medicina e seguiu para São Paulo, onde recebeu uma bolsa de estudos para a Escola de Sociologia e Política. Licenciado em Ciências Sociais, especializou-se em etnologia, sob a orientação do célebre professor Herbert Baus. Um ano depois, em 47, aí começa a saga do Darcy antropólogo. Ingressou no Serviço de Proteção aos Índios, onde trabalhou com o Marechal Cândido Rondon. Por 9 anos, realizou estudos de campo, principalmente entre os Carivel no Mato Grosso, os Caapô da Amazônia, bem como entre os Carajá da Ilha do Bananal, em Tocantins, os Caingangue e os Xoquilengue, estes de Santa Catarina e aqueles do Paraná. Organizador do Museu do Índio, foi seu diretor até 1957, elaborando, junto aos irmãos Orlando e Cláudio Vilas Boas, o plano de criação do Parque Indígena do Xingu. Nesse ano, e aí a primeira grande inflexão na carreira de Darcy, assumiu a direção da Divisão de Estudos Sociais do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais do Ministério da Educação. Ou seja, de antropólogo, ele expande a sua atuação e passa também a firmar-se, a consagrar-se como educador. Engajando-se 2 anos depois, ao lado de Anísio Teixeira, na campanha de difusão da escola pública. Em 1960, recebeu de Juscelino, e aqui o professor Coutinho historiou muito bem isso, a incumbência de coordenar o planejamento da criação da Universidade de Brasília, da qual foi o primeiro reitor empossado em 62. Nesse mesmo ano, ocupou o cargo de ministro da Educação do gabinete parlamentarista chefiado por Hermes Lima. Em 1963, viu Darcy Ribeiro assumir a chefia do gabinete civil do governo de João Goulart, função que exerceu até o final de março de 64, quando teve seus direitos políticos cassados e precisou seguir para o exílio, vindo a morar, entre outros países, no Uruguai, na Venezuela, onde lecionou. E aí Darcy desenvolve uma extensa obra teórica, intelectual importante, uma reflexão intelectual importante no campo da etnografia, da antropologia, né? Ele constrói um edifício teórico importante. Voltou ao Brasil em 76, antes da anistia, podendo retomar a sua carreira como professor. Em 82, foi eleito vice-governador do Rio, na chapa de Leonel Brizola, quando concebeu um ambicioso projeto de educação em tempo integral, materializado na construção dos chamados CIEPs, Centros Integrados de Educação Pública. No governo estadual também ocupou a Secretaria de Ciência e Cultura e foi chanceler da UERJ, a Universidade do Estado. Impossível também não registrar que foi Darcy o idealizador da Universidade Estadual do Norte Fluminense, na cidade de Campos dos Goitacazes, e do Sambódromo, projetado por Oscar Niemeyer para abrigar o carnaval mais famoso do planeta. E também, como secretário de Cultura, ele fez a Casa de Cultura Laura Alvim, a revitalização da Casa França Brasil, enfim, há uma extensa lista de serviços aí prestados à cultura do Rio. Eleito senador em 90, foi um dos idealizadores da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, finalmente aprovada em 96, um ano antes de seu falecimento, em 17 de fevereiro, nesta capital. Sua eleição para a cadeira de número 11 da Academia Brasileira de Letras, em 92, na sucessão
de Deolindo Couto foi mais uma consagração à sua majestosa obra como antropólogo e educador, mas também um merecido reconhecimento de seu valor como literato. Recebido por Cândido Mendes de Almeida, em seu discurso de posse, Darcy falou sobre o tema que sempre foi a sua paixão maior, o povo do Brasil. Vou me permitir dar voz a Darcy aqui, porque eu acho que essa é uma função dos centenários, né? Dar voz ao homenageado, fazer com que a sua voz permaneça ecoando, né? Trechinho do discurso de Darcy, na Academia Brasileira de Letras. Somos, pois, inelutavelmente, uma criatura a mais da civilização ocidental, condenada a expressar-se dentro dos seus quadros culturais. Somos uma romanidade tardia, tropical, mestiça, uma nova Roma, melhor porque racialmente lavada em sangue índio e sangue negro, culturalmente plasmada pela fusão do saber e das emoções de nossas três matizes, iluminada pela experiência milenar dos índios para a vida no trópico, espiritualizada pelo senso musical e pela religiosidade do negro. Deste caldeamento carnal e espiritual surgimos nós, os brasileiros. Somos, apesar de toda essa romanidade, um povo novo, vale dizer, um gênero singular de gente marcada por nossas matrizes, mas diferente de todas, sem caminho de retorno a qualquer delas. Esta singularidade nos condena a nos inventarmos a nós mesmos, uma vez que já não somos indígenas, nem transplantes ultramarinos de Portugal da África. Somos os portadores da destinação que, forçados pela história, nossos pais se deram ao seu gosto ou a seu pesar, de plasmar esse novo gênero humano, o brasileiro, com vocação mais humana, porque feito de mais humanidades e porque engendrado de forma mais sofrida. Um povo em que ninguém está enfastiado, nem tedioso. O que todos aspiram é fartura e alegria. Somos os herdeiros de uma imensamente bela, imensamente rica província da terra que, lamentavelmente, mais temos malgastado que fecundado. Tamanho foi o desgaste que hoje, tarefa maior, é salvar toda a beleza prodigiosa da natureza que conseguiu sobreviver à nossa ação predatória. É fixar as diretrizes para uma convivência melhor com as terras, as matas, os campos, as águas e toda a diversidade quase infinita de formas de vida que nelas ainda lhe sejam. Maior ainda foi o desgaste humano. O Brasil tem sido, ao longo dos séculos, um terrível moinho de gastar gentes, ainda que também um prodigioso criatório. Nele se gastaram milhões de índios, milhões de africanos, milhões de europeus. Nascemos do seu desfazimento, refazimento e multiplicação pela mestiçagem. Foi desindianizando o índio, desafricanizando o negro, deseuropeizando o europeu e fundindo suas heranças culturais que nos fizemos. Somos, em consequência, um povo síntese, mestiço na carne e na alma, orgulhoso de si mesmo, porque entre nós a mestiçagem jamais foi crime ou pecado. Um povo sem peias que nos atem a qualquer servidão, desafiando a florescer finalmente como uma civilização nova, autônoma e melhor. Falo da civilização autônoma sem nenhuma pretensão de poderio autárquico. Bem sei que este é um mundo só, de nações interdependentes, mas sei também que as há autônomas, como também as há dependentes. Nós, brasileiros, bem podemos optar pela autonomia e pela singularidade em razão de nossa dimensão continental e da condição de maior das províncias neolatinas, mas também com base na democracia racial que estamos desafiados a construir como um povo confluente de todas as raças, e com base, sobretudo, na aspiração nacional de criar uma sociedade solidária, inspirada na propensão indígena para o convívio cordial e para a reciprocidade. O fato incontestável é que nos cabe neste mundo um espaço de existência e de influência,
que estamos chamados a assumir, juntamente com alguns outros povos, também dotados para a grandeza e para a felicidade. Faz falta ao mundo um Brasil realizado em suas potencialidades de civilização tropical, mestiça e solidária, que não pede nada a ninguém, mas muito pode dar. Temos tudo para isso. Somos uma nação etnicamente unificada e coesa, sem qualquer contingente oprimido a disputar a autodeterminação. É verdade que uns quantos povos indígenas, para nossa vergonha, ainda estão reclamando a propriedade dos territórios em que viveram desde sempre e o direito de continuarem vivendo dentro de sua própria cultura. Eles são tão poucos e o que pedem é tão insignificante que a dignidade nacional não há de negar-lhes. Isso seria fatal hoje, já não para o nosso destino, mas para a nossa honra. Nossa matriz africana é a mais abrasileirada delas. Já na primeira geração, o negro nascido aqui é um brasileiro. O era antes mesmo do brasileiro existir, reconhecido e assumido como tal. O era porque só aqui ele saberia viver falando como sua a língua do amo. Língua que não só difundiu e fixou nas áreas onde mais se concentrou, mas amoldou, fazendo do idioma do Brasil um português falado por bocas negras, o que se constata ouvindo o sotaque de Lisboa e o de Luanda. É de assinalar que estes nossos patrícios negros enfrentaram e ainda enfrentam o drama de sua penosa ascensão de escravos a assalariados e a cidadãos, debaixo da dureza do preconceito racial. Menos virulento que de outras partes, mas aqui também discriminatório e perverso. Ainda assim, é do contingente negro, como do índio, que nos vem a singularidade cultural que tenhamos. É também do negro nossa criatividade mais assinalável, que se expressa, por exemplo, no Carnaval Carioca e no culto a Iemanjá. Somos hoje uma nação de 150 milhões de pessoas, falando a mesma língua, a todos inteligível, sem dialetos e nem mesmo sotaques dissonantes, imersos todos numa mesma cultura, fiéis a seus valores maiores. A partir dessas bases é que ingressaremos na nova civilização, fundada no desenvolvimento científico e tecnológico, que teremos de dominar para não perecer. Quando alcançados há 2 séculos pela Revolução Industrial, incapazes que fomos de nos incorporar autonomamente a ela por um salto evolutivo, nos deixamos avassalar como consumidores de seus produtos. Reiteramos assim, já independentes, o mesmo papel colonial, subalterno de servidores do mercado mundial. Urge vencer esse desafio que a história novamente nos propõe, para sermos, afinal, a civilização inigualável que podemos ser. Esse repto civilizacional desafia nossos estadistas a formular um projeto nacional de desenvolvimento para nos livrar do que seria uma nova condenação ao atraso. O mesmo repto se coloca também a nossos educadores, chamados, por sua vez, a unir seus esforços para superar o precaríssimo sistema educacional que temos, a começar pela escolarização de todas as crianças, a fim de estancar a produção dos mais analfabetos. Estes são alguns dos requisitos indispensáveis para que o Brasil, afinal, dê certo. Muito é o que fizemos até agora em nossa autoedificação. De fato, fizemos tudo o que se requeria para sermos um povo-nação em si. Muito mais, porém, é o que cumpre fazer, para que, afinal, os brasileiros alcancem a condição de povo para si, a fim de que o esforço ingente de 5 séculos de trabalho e sofrimento resulte numa sociedade livre, soberana, feliz e próspera. Isso somos, isso seremos, um povo laborioso e criativo, animado pela mais vivaz vontade de fartura, de alegria, de beleza, de felicidade. Um povo só, uma nação coesa, um país continental, que se quer digno do seu passado de dores e sacrifícios, mas se volta para a construção do seu futuro. O Brasil é nossa causa, nossa tarefa, nossa missão. Eu me permiti reproduzir esse longo trecho aqui do discurso de Posse de Darcy na academia, porque eu acredito que ele é uma síntese muito bem feita, em estilo literário admirável, do pensamento de Darcy sobre o país que ele tanto estudou. E o que me interessa muito
como estudioso da literatura, é justamente a forma em que ele se expressa. Porque não é uma linguagem técnica, formal, solene, embolada, impessoal. É uma linguagem vibrante, emocionada, passional, entusiasmada, Poética. né? Poética, de quem viu, estudou e viveu o Brasil, né? Por fora, vendo de outros territórios o seu território, e por dentro se embrenhando nas matas e nos sertões brasileiros. Me interessa agora focalizar a produção literária de Darcy Ribeiro. Se falamos aqui do antropólogo, do educador, do político, me interessa muito a sua literatura. Seu primeiro romance, Maíra, foi publicado em 1976. Em texto veiculado pelo semanário Opinião, pouco tempo depois, 77, o crítico Moacir Werneck de Castro acusou o clima de frieza com que a obra de Darcy foi recebida, provavelmente por força das circunstâncias políticas da época desfavoráveis a Darcy. Escreveu Moacir Werneck de Castro. O romance de Darcy Ribeiro foi recebido num ambiente de estranha indiferença. Salvo uma ou duas resenhas, não houve comentarista de livros que identificasse na safra literária de 76 o vigor, o nível, a originalidade de uma obra que provavelmente marcará a segunda metade do século XX na literatura brasileira, assim como Macunaíma, de Mário de Andrade, marcou a primeira metade. Não tendo a obrigação de escrever sobre a produção literária corrente, fiquei na expectativa de que algum crítico soltasse gostosamente o grito da descoberta. Mas em vão. O lançamento de Maíra passou praticamente em brancas nuvens. Tudo mudou 20 anos depois, em 96, quando houve o lançamento pela editora Record da edição comemorativa das 2 primeiras décadas do romance. A atmosfera era outra, bem como também era radicalmente distinto o cenário político. Darcy, então, era alguém que circulava com muita facilidade pelo meio cultural brasileiro. Neste livro da Record, há na seção final uma reunião de ensaios críticos muito importantes que elucidam um pouco o nível, a qualidade do romance Maíra. Comecemos pelo primeiro de todos, Antônio Cândido. Para Antônio Cândido, Maíra revela uma notável arte de tecelão. Tecelão das palavras, frequentemente animadas pelo sopro da poesia, mas sobretudo tecelão de linhas narrativas, exprimindo a vida tribal dos mairuns, os seus mitos, o contato entre eles e os civilizados. Antônio Cândido faz questão ainda de distinguir o enredo criado por Darcy de outros na literatura brasileira que tratam do mesmo tema. Escreveu o Cândido: se pudermos dizer que Maíra é, a seu modo, um romance do tipo indianista, isso só terá sentido se for para mostrar a sua originalidade, aquilo em que ele se distingue dos demais. Não há mais nele a redução lírica ou heróica de José de Alencar, que fala dos índios e por eles, com a sua plena voz de civilizado que os quer embelezar. Não há tampouco a voz cheia de sarcasmo e humor com que Mário de Andrade desenrola a sátira de Macunaíma. Há diversas vozes que instituem a narrativa de Maíra, cada uma conforme o seu ângulo. O mestre Alfredo Bossi, também da USP, diz que em Maíra, Darcy contrapõe a vida selvagem ao vazio existencial do homem civilizado. Darcy é um ficcionista antropólogo que lembra o avatar de todos os críticos da cultura, Jean-Jacques Rousseau. Mas no antropólogo brasileiro, no antropólogo Darcy Ribeiro, a nota da melancolia mais pungente e beira o sentimento trágico de uma consciência histórica, a nossa, que Rousseau não pôde conhecer. O mestre Antônio Ais escreveu sobre Maíra:
Ao sair de sua leitura, o leitor não notará, sem enorme emoção, que nada ali é pitoresco por pitoresco exótico. Nada ali quer oferecer-nos singularidades ou diferencialidades. Darcy não exotizou o índio, não identificou o índio ao pitoresco. Depois de Maíra, Darcy escreveu O Mulo, lançado em 1981, em que ele conta a história de Filogônio de Castro Maia, apelidado o Mulo, morador do sertão de Goiás e narrador do enredo, é o personagem narrador. Um homem que fez o que foi preciso para conquistar poder de mando. O Mulo relata sua trajetória num exame de consciência, uma espécie de exame de consciência, ao perceber que o fim se aproxima. A história é contada pelo Mulo a um padre, a quem ele vai entregar os seus bens, com a esperança de conseguir um bom lugar na eternidade. Diz o Mulo: habito esse mundo que não é meu, não me foi dado. Nele estou arranchado, nem aluguel pago, ou pago, só se for o imposto de viver tossindo, condenado a esperar a morte e com esse meu medo de passagem para o outro mundo. O indesejado que Deus inventou e mantém, não sei onde, me esperando. Há vários estudos sobre esses dois primeiros livros de Darcy. Um deles é do professor Jean-Pierre Chauvin, da USP também. Ele diz que Maíra, de 76, e o Mulo, de 81, ilustram de forma antecipada algumas das principais linhas de pensamento que Darcy Ribeiro depois sistematizou na sua obra final, O Povo Brasileiro, lançado em 1995, em que ele se refere aos brasileiros de várias regiões. Livro de 95. Especialmente os resultados de nossa Constituição etnicamente miscigenada e sincrética do ponto de vista cultural, que eu quis exprimir aqui também, lendo um trechinho do discurso de Darcy na BR. Olha que interessante, muito antes de abordar de forma teórica os focos de miscigenação do que chamou de Ilhas Brasil, os primeiros romances de Darcy privilegiam duas dessas ilhas, dois grupos sociais que não foram integrados à sociedade do homem branco. Maíra foi arquitetada sob o foco do indígena, cuja identidade se anulava em contato com o homem civilizado. O Mulo é contado do ponto de vista do sertanejo. Ambos os romances enfatizam o problemático contato entre os grupos sociais, pautados no nosso país pela violência verbal e física. Vamos agora ao terceiro romance, Utopia Selvagem, de 1982. E aí volta o velho Darcy a retomar o tema do hibridismo cultural, uma das linhas de força de toda a reflexão teórica que Darcy desenvolveu ao longo da sua trajetória intelectual. O livro conta a história de Pitum, um negro gaúcho que se vê obrigado a conviver com as índias amazonas. Ele é sequestrado por umas índias. É um negro gaúcho, Pitum. Para o professor Marcelo Franz, no complexo das ideias apresentadas por Darcy em Utopia Selvagem, persiste a compreensão da miscigenação como fator preponderante na definição do caráter do povo brasileiro, a ponto de não se imaginar possibilidade de haver geração futura em nosso país se os três elementos básicos de nossa Constituição, negro, o branco e o índio, permanecessem isolados, sem se cruzarem, sem se acolherem mutuamente. Agora eu falo do meu predileto, porque é muito mineiro, o último romance de Darcy, Migo, publicado em 1988. Esse é um romance delicioso, porque o personagem narrador, o Ageu, sai do interior de Minas e vem morar em Belo Horizonte e passa a vida inteira em Belo Horizonte. É uma brincadeira que Darcy fez
com a hipótese, que nunca se realizou, de que ele talvez pudesse ter passado a existência toda na nossa cidade, o que não ocorreu. Migo é narrado em primeira pessoa por Ageu Rigueira. Nascido no interior de Minas, o personagem se muda para Belo Horizonte a fim de tornar-se um escritor e de afirmar-se como intelectual. O livro é composto por 193 fragmentos, 193 textos. E nele, Ageu Rigueira vai apresentando temas variados do seu cotidiano. Fala da sua infância, da sua família, dos seus amigos, da vida de escritor. Fala muito de sexo, tema que Darcy nunca ocultou, né? Fala de morte, tema que, com o passar do tempo, foi ganhando muito espaço na sua produção intelectual. E aí eu vou me permitir fazer outra referência a figuras referenciais de Minas Gerais e da nossa academia. O primeiro texto de Migo faz referência a Eduardo Frieiro. Eduardo Frieiro foi membro da nossa academia, um grande intelectual, que, como o nosso Pedro Rogério Moreira sabe muito bem, manteve por anos e anos um diário em que ele praticava a arte da maledicência com muita convicção, e depois ele queima esse diário com muito remorso, ele queima esse diário e tudo, e o Pedro acaba de lançar até um volume muito inteligente sobre Eduardo Frieiro. E aí, o personagem narrador de Migo abre o livro com o seguinte comentário: li hoje, embasbacado, o lamento do velho Frieiro. Leia comigo as palavras dele. E aí é Ageu citando Frieiro. Tomei uma decisão suicida. Resolvi queimar e queimei ontem, chorando, meu velho diário. 22 cadernos, 4.000 páginas manuscritas, cobrindo 10 anos de escrita confessional e memorialística. Nelas relatava minucioso a vida cotidiana e as futricas provincianas de Belo Horizonte. Noêmia, a mulher de Frieiro, Noêmia e eu, queimando os cadernos, chorávamos aos prantos. Era sua obra-prima, me dizia ela. Lendo esse lamento, e aí Ageu Rigueira, o personagem, decidi escrever eu também meus 22 cadernos. Não para queimar, ser besta, mas para me expressar e guardar. Quem sabe publicar. Para isso se escreve. Tomarei cuidado e não meterei aqui maledicência nenhuma, nem azedume, nem ciumeira ou apreciação vexatória das que obrigaram o velho Frieiro ao suicídio literário. Será o livro de registro das sapiências e besturas que me ocorram daqui para frente, como tantas que me vieram antes e se perderam. Mais adiante, ainda no primeiro fragmento, revela-se um pouco da natureza do texto que se oferece em Migo. É Ageu Rigueira, o personagem narrador, que escreve. E vejam como esse Ageu Rigueira, esse AR, se parece tanto com o nosso DR. Tanto que esse livro foi considerado uma autobiografia ficcional de Darcy. Escrevo como quem vomita o inconsciente, as golfadas, pondo para fora o que há lá dentro, no fundo de mim. Tudo metido em palavras e frases legíveis. Verdadeiras, por vezes, mas sem nenhum fanatismo de veracidade, misturando passado e presente como me saiam, espontaneamente. Quando tomo o comando, me envolvo tanto que me atrapalho todo. Se me enrosco até não me metendo, quanto mais. Só sei mesmo desse meu livro. Diário, romance, biografia, é seu nome provável. Migo. Não sei bem porquê. Será talvez para expressar minha identidade mais íntima. Amigo, comigo, lembra também inimigo. Que mais? Sei lá. Migo seja, isso me basta. Suspeito também que migo seja eu, sou eu. E é uma leitura sedutora,
como tantas as leituras que Darcy nos ofereceu, e muito bem-humorada, muito irônica, sobretudo em relação às nossas Minas Gerais. O arremate dá o tom que será seguido até o fim. Não se iluda esperando maravilhas. Prepare-se para bestagens. Disso é feita a vida e a literatura também. Sua matéria são bobagens sentimentais, bobagens amorosas, bobagens raivosas que saem de mim, sentidas, e aqui você, conivente, lendo com emoção, vai dando voz, revivendo. Sem você, sem sua ajuda, eu não faço romance nenhum. Eu nem ninguém. Mas isso é mesmo um romance? Agora eu parto para uma área penúltima, que é pouquíssimo conhecida da trajetória literária de Darcy, que é a dos livros que ele escreveu para crianças. Foram 3. O Darcy literato, no entanto, não se esgotou nos 4 romances aqui mencionados. Um aspecto pouco estudado de sua produção literária é o que diz respeito aos livros para crianças e jovens que escreveu. O primeiro deles foi Noções de Coisas, que saiu em 95 com ilustrações de outro mineiro, Ziraldo Alves Pinto. Nesse volume, Darcy apresenta uma série de textos sobre temas diversos, em linguagem acessível e bem-humorada, própria para atingir o público pretendido. Darcy passeia com o leitor mirim, com o suposto leitor mirim, por uma série de conceitos da vida. Depois vem 2 livros. Criadas nos anos 70 e mantidas inéditas até depois do seu falecimento, as histórias gáticas só foram publicadas em 2002 pela editora FTD e são compostas por 2 enredos. O primeiro, os nomes são muito engraçados. Fico, o gato do rabo emplumado. Era um gato que tinha um rabo de galo índio. É assim que ele fala. E o segundo enredo, eu, Edo, com medo, fedo. Edo é o nome de um gato. Ambas relançadas depois, separadamente pela editora Global, em belo projeto gráfico com ilustrações de Luciano Tasso. A primeira frase de Histórias Gáticas, que é esse volume da FTD, que reúne os 2 livros, as 2 histórias de Darcy, é bem fiel ao estilo do autor. Diz o autor: não se iluda, mamãe, esse não é um livro educativo, muito pelo contrário. A dedicatória é divertida. Dedico este livro gático aos netos dos leitores do Pasquim. O texto de introdução, assinado pelo poeta Ferreira Goulart, tem título sugestivo: Darcy, o Deseducador. E já anuncia de que tratam os 2 enredos. Escreve Ferreira Goulart: se a primeira história tem como tema a vaidade e a disputa, mantendo-se no certo nível de plausibilidade, a segunda história é desvairada. Aqui, Darcy é o traquinas que sempre foi. Aqui ele se libera de vez. Ou melhor, libera o menino que traz dentro de si. É como um retorno à sua infância. Não a infância diurna e saudável de Montes Claros, mas a infância reprimida, onde o excremento e a podridão funcionam como símbolos do erotismo e da culpa. Tenho a impressão de que essa história mostra um Darcy que não cabia nos outros livros que ele escreveu. É o autor que avisa aos leitores antes de começar a contar as histórias: amiga, amigo, na verdade esse livro não é meu, é do gato Horaci, porque foi ele que me contou os casos que eu conto aqui. Para concluir, o próprio autor: uns poucos gatos vivem bem, como esses gatos cariocas do Largo da Gataria do Rio de Janeiro. Outros leitando, como os outros gatos do resto do Brasil, que estão no miserê danado. Mas todos têm suas alegrias de bichanos: brincar de índio, fazer cafuné e namorar miando nos telhados. Fico, o gato do rabo emplumado, narra a saga de um bichano que tem o rabo emplumado de galo índio. Lá pelas tantas, o narrador conta que, além de renegado, tarado e debochado,
Fico está ficando amalucado. Tanto que teve que ir tratar com outro gato, Dr. Grino, psicanalista apresentado como um gato peludo, católico e socialista. O gato Grino. Uma referência clara ao querido Pellegrino. Eu, Edo, com medo, Fedo, apresenta ao público outro personagem, o gato Edo, que exala terríveis odores sempre que se sente ameaçado. O psicanalista Grino aparece na história, bem como o gato Wise, tio do gato Edo, que adora cozinhar, provavelmente inspirado no filólogo e reconhecido gastrônomo Antônio Wise. A respeito do gato Wise, escreve o narrador: ultimamente o Wise só tem duas preocupações na vida, além de seus experimentos científicos. Primeiro, as cosquinhas das meninas gatas que ele não dispensa. Segundo, transmitir a ele sua vasta sabedoria técnica e científica. Todo dia, o Wise escolhe um assunto instrutivo, importante, cabuloso mesmo, para falar com o sobrinho. Dentro do assunto, escolhe um tema empolgante, interessante. Depois, pensa na melhor motivação para despertar a curiosidade de Edo e aí investe. E agora eu vou para a última parte dessa breve locução, que é justamente a do Darcy poeta. O professor mostrou uma joia que está ali, que é Eros e Thanatos, que é um livro de poesia de Darcy que ele escreveu perto da morte. No pós-fácil desse livro, o poeta Moacir Félix conta a história de como Darcy apresentou a ele os originais. Certa noite, lá pelas 8 horas, eu recebo um telefonema de Darcy solicitando que eu fosse à casa dele. Lá chegando, minha mulher e eu vimos que ele e Cláudia, com a ajuda do mordomo, estavam acabando de abrir uma garrafa de uísque e de cercá-la de copos e biscoitinhos. Em cima da mesa, os originais digitados de um livro, esse livro, que ele foi logo me entregando e com aquele seu modo afetivamente desabrido disse, você é autor de poesias de amor e eróticas que estão entre as que eu mais admiro. Leia isso. São meus poemas. Preciso de sua opinião. Eu peguei o livro, arrumei ao meu lado para levar quando saísse. Darcy, prometo a você que até depois de amanhã eu volto aqui com esse livro lido, com a atenção e carinho que você merece. Em gesto típico de Darcy, sorrindo inteiramente como só ele sabia, ele colocou os originais no meu colo e disse: você vai ler tudo agora, página por página, comentando e criticando cada uma. Começa agora. Darcy tinha pressa de quem sabe que não dispõe de muito tempo. Sendo ele aquela autenticíssima presença de ser que eu já muito aprender a apreciar e estimar, atendi ao pedido de Darcy. Às 4:30 da manhã, entre diálogos e copos de uísque, chegamos ao final. Eu fizera poucas sugestões ou reparos, pois fui achando cada vez mais importante conservar aquela enorme e assumida, e agora eu faço uma pausa, aquela enorme e assumida coragem, sob a escurecente cognição em seu existir, do mover-se das chaves que em breve iriam abrir a porta para a sua morte próxima. E assim eu termino essa exposição, lendo um poema de Darcy Ribeiro. Um poema que eu escolhi entre os 61 poemas que estão em Eros e Thanatos. Porque eu acredito que nesse poema, de novo, dominando plenamente, com maestria, a língua portuguesa, nós temos diante de nós aqui um homem que viveu intensamente a vida. Não negou à vida o sim mais entusiasmado, mais intenso, mais corajoso, mais ousado que um ser humano pode dar diante desse milagre espantoso, amedrontador da existência humana, né? Me espanta muito esse destemor de Darcy
de olhar para a vida com esses olhos tão abertos, né? Ele foi ao encontro do seu semelhante lá no interior mais recôndito do Brasil, né? Ele tirou a sua roupa, né? Ele se desnudou para entender o que é ser índio, para entender o que é ser indígena. Ele foi doutor honoris causa pela Sorbonne, frequentou as maiores universidades do mundo chamado civilizado, e aí também entendeu profundamente a experiência de ser branco, né? E sobretudo no Rio de Janeiro, na vivência da realidade mais cotidiana do Rio de Janeiro, do samba, do carnaval, do futebol, da cultura carioca, ele aprendeu também a ser negro, digamos assim, muito grosseiramente, né? Experimentando no corpo dele um pouco da magia dessas matrizes formadoras da nacionalidade brasileira, não é? Que é a nossa riqueza, que é o milagre que todos nós experimentamos o dia inteiro, que é o milagre de ser brasileiro, o milagre da originalidade, da resposta criativa diferente aos chamados do mundo, não é? Nós somos, como ele escreveu muito bem aqui, uma civilização absolutamente genial, criativa, diferente, e que precisa tomar ciência dessa potencialidade. Vejam que beleza. E aí, com as palavras de Daci, eu encerro. Fagulhas da memória são flashes de um homem que vê diante de si o filme da sua vida. Vamos lá. Fagulhas de memória. Rumino incansável a parca selva da memória, buscando gostos, cheiros, visões de outrora. Tudo me volta, incessante torna e retorna. Acontece outra vez, tal qual foi, ou quase. Emas emplumadas, correndo resplandecente nos campos sem fim do Pantanal. A sonora gargalhada em cascata de minha avó paterna e a muda tristeza da outra. O rio-mar inchado, fervente, se alçando em pororoca de devassar o céu. Uma velha índia aimará, vestida em lã de todas as cores. Enfrenta o vendaval, atrás de uma pedra açoitada pelo turbilhão de neve. Um grupo de jovens índios, vestidos de sua nudez, se roçando na alegria de conviverem, esfregando os corpos. O cacho de bananas amarelíssimas que meu avô tirou do armário preto de papéis cartoriais. A velha naturalista estrangeira, meio surda, se fazendo carregar pelos índios de aldeia em aldeia. O longo corredor do hospital onde tropegou, reaprendi a andar depois de perder um fole. Aquela viagem no tempo que me retrocedeu à infância de meu avô e depois me lançou no dia do suicídio de meu neto que nunca tive. O alarido das cornetas, gritando uma tocada de bar para saudar a rainha num cerimonial em que fui feito doutor. O doce riso bom da boca carnuda de minha longínqua prima bastarda de pele cor de telha. A escultora bela, de grandes mãos, sexo esplêndido, esculpindo meu emblema em mármore branco. O sumo e o suco que ainda tiro da vida, tão inesperados. Longas, espaçadas fieiras de caveiras e jacarés, fugidos da lagoa seca, branqueando a areia. A longa fome na aldeia de mata inundada e a chegada da anta enorme, assada devagar, a tarde inteira, para a noite da comilança. A alegria dos outros no jantarado domingueiro, na pensão de Dona Marucas, no dia que tomei bomba na faculdade. A ararajuba amarela, bela, bela, que a Anacã me deu, criada de bico na boca que eu não soube cuidar. Algumas perplexidades quase me demoliram. A queda de Paris, o suicídio de Getúlio, o 20º Congresso, a perda da sigla, a derrota eleitoral, a descoberta de minha inocência.
A viagem com mamãe a Sesmaria dos Silveiras, minha gente mais arcaica. Meu monólogo loquaz, diante do dia calado, no dia em que fui desertado. Se eu fosse você, ia tocar o Santo André. O livro que escrevi para ela, melhor que os meus, e que ela nunca publicou. Saudades de minha bruta gente do romance Confissão, escrito para revoltar, mas que só comoveu. A inteligência aguda de Anísio, desatando os nós das coisas para fazer claridade. O incesto com minha filha que nunca tive, perpetrado com a que inventei. Primeiro e derradeiro dia do meu longo exílio uruguaio. O dia que veio com ela e até hoje não acabou nem acabará jamais. Angústias em Curaçao, entre negros batavos, revisitando velhas sinagogas no meu exílio venezuelano. O pavor pânico daquele mateiro de pendor assassino que abandonei desarmado na mata deserta. Textos de um exílio a outro, de Cavelaro a Zigatini, de Allende a Carlos Delgado. O gordo mar Pacífico, espumoso e frio, nas ressacas menstruas, Eslamar em estado. Despedida de Santiago em Paris. 5 grandes pratos, 5 grandes vinhos, depois os queijos e o 6º vinho. A bela dama suíça crendo que é minha filha na cama comigo. Os 1000 dias que roubei do exílio, vivendo os idos dos meus anos na mata, ao escrever Maíra. Aquela doida mulher que me quis amar nua, ela, à luz e escuridão da lua, no campus deserto. O planeta que visitei não em sonho, mas com meu corpo vivo, onde morri e ressuscitei. O poeta das costeletas que suicidou-se em mim. A primeira casa que levantei para a Universidade de Brasília, com o sentimento de que plantava o futuro. O deslumbramento juvenil diante do rio, seu mar salgado brumante. Guiando Rondon, escadaria acima, para fazer nascer o Museu do Índio. Minha gente paterna que tão pouco se imprimiu em mim como eu quisera. Memória do jamais acontecido e Deus me livre que aconteça. A menina desvairada, que queria e não queria me dar, mas que quase me matou no metrô de Paris. Jano, o presidente, fugido do palácio para passos dos charcozinhos, caçando e pescando. Aquele homem sério, barba hirsuta, que se matou sem culpa. A culpa era minha. Os índios silvícolas, lavando e areando o preto cesário, para ver se ele era preto ou se só estava pintado. Muitas saudades de mim. Laureano, calmo e calado, ensinando paciente a sabedoria cadivel. Uma légua de piranhas mortas dourando a Bahia ao amanhecer. Meses e anos de trabalho insano, inventando teorias do mundo que o mundo mal viu. A surra feroz que dei nela porque me traía sem vergonha, e o amor furioso de nossos corpos logo depois. Anacampo cu, meditando firme por dias e dias, os nomes de seus 1000 ancestrais, e dando de cada qual onde teve enterrado o umbigo e a cabeça. O horror do Museu do Homem, com seus hotentotes empalhados, deixando ver os lábios estirados de suas bucetas. 1954, Paris. O duro pisar das mulheres europeias, trotando como soldados. A tarde azul, em que o céu despencou e matou 3 vacas. As férias e a amada, que devia ter sido e a que foi. Eu, de olhos pregados, em Grande Sertão Veredas. Minha casa oscárica, de olhar e ver o céu e o mar. E a outra dos arvoredos, de ver o mato crescer e ouvir a bicharada. O primeiro discurso no Senado em silêncio, todos me ouvindo, sem a parte. Em São Borja, enterrando Jango, 50 metros adiante da sepultura de Getúlio. Meu fervor aflito ante a nudez dela, até que me acalmou e ficamos ali, esplêndidos. A heresia memorável daquele pecado que quase pequei e quisera pecar outra vez. 1 mês subindo a remo, o rio tormentoso e 3 dias, rio abaixo, descendo louco sobre as cachoeiras. A travessia longa do Carandazal sem fim, com Laureano e outro índio. 2 onças que vi, cara a cara. A Sussuarana que me arrebentou o cavalo de Cardoso e a onça negra, que em mim viu, em espanto,
primeiro homem dela. Belo Horizonte de Veloso, sábio fáunico de Campos, o sábio soturno de Morse, de Didi e de Marilu. Marilu Ramos. Saudade de 12 arvoredos que conheci menino e carrego no peito. Ouro Preto e desafio que me pôs de fazer a cultura milagrar outra vez. Nunca alcancei. Eu estou acabando, viu, gente? Infelizmente. Mentiras tantíssimas que menti, para me fazer amar e querer, carente que sou de carinho e de afeto. A ressurreição tesuda, depois de dias e noites de convívio com a morte, prescrito. Aquele índio capor que abriu para mim orgulhoso seu patuá de palmas e de adornos. Eu provando, vexado, um fardão, com medo que alguém me visse. O milagre delas, tão belas, continuarem vindo, dadivosas, amorosas, ternas. A sagrada fúria que levo nos peitos para missões e pregações. Meu delírio de forçar a reforma das leis para fazer o mundo mais habitável para mais gentes. A puta de Carutapera e eu, saindo da mata, depois de meses de abstinência. A beleza cintilante do grande lustre de cristal do salão das grandes escadarias da Sorbonne. Aquela virgem blindada que copulava com seu corpo descomunal, menos ali. Aquele rapaz antigo que há 50 anos alcançou a maioridade. O que ele tem comigo? Matos verdes, prístinos intocados que habitei e amei. Ainda acho que eu deveria ter ficado por lá. As feiras de um menino na praça do mercado. Bruacas abertas no chão, ofertando farinha, requeijão, piqui, bacupari. O garanhão a galope, crinas soltas, relinchando para uma égua inalcançável. Aquele homem grande, grosso, parando seu espírito estrondoso ao me ver olhando. Mamãe rezando, terço na mão, boca suplicante. La Paz álgida, alta, frígida, vendo em espanto seus povos divididos se odiarem. O romance que não ouso escrever, escreve a si mesmo em sonhos. A fartura em que cresci, comendo mangas, bananas, abacaxis, pinhas, abacates, cajus, goiabas, tudo lá do quintal. Nós dois, os de então, que já não éramos nós mesmos, frente a frente à mesa jantando, sem nos vermos. Lembrança escorrida de amores e de livros, se sucedendo, vividos e acabados, apalpando e entendendo o mundo. Comendo tacacá no Tucupi, no mercado do Ver-o-Peso, em Nossa Senhora de Belém do Grão-Pará. A noite em que descobri que a lua, com sua luz e sombra, regula a vida deles. Meu triste retorno tão esperançoso a Minas, e o consolo de meu livro de mineiridade. A primeira aula na universidade estrangeira. Umas parcas mulheres que me viram e me deixaram vê-las, amá-las, tão poucas. As duas moças argelinas, a de toalha de vapor e a dos coxins nos tapetes. A praia uruguaia, com uma mulher me olhando e eu olhando outra mulher, amores cruzados. Anísio e eu, no meio da discussão, trocando de posição para o espanto dos inocentes. E esse é Darcy Ribeiro, a quem eu peço um viva entusiasmado. Viva Darcy Ribeiro. Muito obrigado. Desculpem a voz. Imagina. Olha, nós vamos, eu acho que agora nós temos que confraternizar com o Rogério Tavares, né? Eu acho que depois dessa exibição extraordinária sobre a vida de um brasileiro absolutamente fora de série, né, como se diz, né, com perdão do jargão, e isso foi antecipado pelas palavras do Zé Carlos Coutinho, que também deu um depoimento muito interessante aqui para nós. Mas eu acho que a gente acertou em cheio hoje, Rogério, de ter você aqui conosco. Foi uma grande noite, tanto para a ANE quanto para a Academia Brasileira de Letras. A gente, como eu disse antes, saber que está à frente da Academia Mineira um intelectual, um homem do porte de cultura de Rogério Faria Tavares. E hoje foi um privilégio aqui para nós. Quem veio, ganhou. Quem não veio, perdeu. Mas vamos todos confraternizar com o Rogério. Boa noite, muito obrigado. Obrigado.